dois mandamentos, eles tratam do mesmo assunto e é uma coisa um pouco curiosa, né? Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que algumas tradições, elas tratam desses dois mandamentos em conjunto, né? E quando as tradições elas tratam deste mandamento em conjunto, eles dividem o primeiro, né? Então são duas tradições que remontam aí à antiguidade, né? E por que nós seguimos então esta tradição de dividir de tratar separadamente os dois últimos mandamentos, ou o mandamento da cobiça, né? Isso é uma tradição que nós herdamos de Lutero, porque Lutero seguiu a tradição ocidental, né? Ele utilizou como base a Bíblia, a Vulgata, que era a tradução bíblica dos originais, né, do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego, né? Lutero pegou esta tradução e seguiu então esta tradição, né? Uma outra tradição que é tida, então, ela vem da Septuaginta. A Septuaginta é uma versão grega, né? Então, daí a diferença, né? Vocês vão perceber que em alguns momentos, em algumas tradições religiosas, existe essa diferença, mas elas não são lá tão essenciais. Lutero entendeu que o que nós precisamos sobre o primeiro mandamento está lá, não seria necessário falar mais um mandamento a respeito de imagens e coisa e tal, né? Mas está tudo compreendido dentro do primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Muito bem, nós seguimos então. Os dois mandamentos, eles tratam então da cobiça, né? E uma definição, um forte desejo é ramad. Esse é o texto que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 13. Está escrito em ramad, que é um forte desejo. Não cobiçarás, um forte desejo. E o seguinte ali, o avá, quer dizer um apetecer ardentemente, né? Esse é o texto que está lá em Deuteronômio 5. Então, os dois termos, eles vão em direção a uma cobiça, né, de forma imoderada e inconfessável. Quer dizer, ela é incontrolável, né? Ela não tem moderação, e ela está escondida no coração. Não se confessa essas coisas, né? Mas ela está escondida no coração. Então esse é um elemento curioso aí, quando a gente estuda sobre a cobiça. A cobiça, qual é o limite, por exemplo, quando eu vejo que o Francis tem um tênis legal ali, né? Eu gostei desse tênis do Francis. Eu quero um tênis igual ao dele. Daí eu vou lá na loja e compro. Isso é cobiça? Um tênis igual ao do Francis. Não, mas aquele tênis é muito bonito, né? Então eu quero um tênis igual àquele. Eu vou na loja e compro um tênis igual ao do Francis, né? Isso é cobiça? Tá. Agora, eu olhei para o tênis do Francis e eu quero aquele tênis. Então eu aproveito que a Karine foi lavar o tênis, deixou lá na sacada, eu pego, jogo uma pedrinha e o tênis cai e eu me mando com o tênis embora. Então, aí é cobiça. Qual é o limite? É o uso de meios ilícitos para conseguir aquilo que é do outro. Então esse é o limite da cobiça. Quando ela se externa, né? Quando ela aparece, porque ela está no coração. Eu vejo o tênis do Francis e no fundinho ali, mas olha, esse tênis é bonito, esse tênis eu quero. Né? No fundo ele está escondido no coração. Tá? Vamos lá então. A abrangência, pode-se cobiçar fama, dinheiro, bens, mercadorias, pessoas, né?
todas as coisas. Sempre que, para ocorrer o progresso de alguém, isso implica prejudicar o próximo, esse desejo é chamado de cobiça e deve ser abandonado e evitado. Né? Então, essa é o progresso, né? A ambição. Às vezes a gente diz, você tem que ser um pouco ambicioso, né? Você deve querer um pouco mais as coisas. Né? O problema é que ao fomentar ou ao destacar essa ambição ou incentivar a ambição, o coração é cobiçoso. Então a gente pode alimentar essas coisas, né? O que é do outro. Né? Muito bem, advertências então, vamos lá. Não é reconhecida como um problema, e aqui está uma dificuldade. O ser cobiçoso não é palpável, não é algo que aparece. Eu não consigo ver o coração de vocês e vocês não conseguem ver o meu. Esse é um problema, ele está no coração. E não é visto pelo nosso mundo como um problema. Pelo contrário. É preciso ter isso, é preciso ter ambição, é preciso ter cobiça, porque isso te faz andar. Se você vê alguém melhor que você, não, eu quero ser igual a ele, então você dá os 2 passos para frente. É tido como algo importante para avançar. Acredita-se que é a mola propulsora do progresso, né? O segundo ponto ali. Mateus 15:19, então diz, é do coração que essas coisas vêm. Né? Às vezes a gente tem até a boa intenção. Meu filho, vamos lá, você precisa ter um pouco mais de ambição. Mas a gente pode correr o risco de alimentar o bichinho ali da cobiça. Né? Então a cobiça é uma espécie de semente invisível. Ela não é aparente. É preciso segurar o coração. Nós temos lá o exemplo de Davi, que da sacada do seu prédio, observando, ou do seu palácio, ele observou a mulher de Urias, um dos seus soldados ali. E ele deu, eu posso todas as coisas, eu sou o rei, eu sou infeliz e tal, então por que não? E aí, no final, vocês conhecem a história, né? Teve consequências muito sérias, Deus o perdoou, né? Mas tiveram consequências muito sérias, né? Ele teve a morte dos seus filhos, não construiu o templo, né? Ele arrecadou os fundos, mas não construiu o templo. Então, uma série de dificuldades, eu disse até aqui, agora, né? Porque você pecou, né? Você tem o perdão, mas vai ter que conviver com essas coisas aí na tua vida. Então, é importante manter o coração puro. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, é preciso tratar o bichinho precisa ficar quietinho, ele precisa ser tratado. Né? Seguimos. O que significa isso? Então, depois dessa introdução, o 9º mandamento, devemos temer e amar a Deus. O mandamento sempre começa com este princípio, né? Porque é aonde nós precisamos tirar a motivação para conseguir cumpri-lo. O tratamento é justamente esse, é o coração, é o temor e amor a Deus. A partir disso, seguem-se o cumprimento. E, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança o caso do próximo, nem nos apoderar dela sob aparência de direito, mas devemos ajudar-lhe e servi-lo para conservá-la. Então, este mandamento ele diz respeito mais à propriedade, aos bens materiais do outro. O 10º mandamento, mesmo princípio, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo, os seus empregados ou o seu gado, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Então, aqui nós temos um enfoque na família. São 2 elementos separados
E nós poderíamos muito bem fazer aqui 2 momentos bastante distintos, né? Mas todos os 2 momentos, né, como eles têm o mesmo princípio, a cobiça, né, como mola propulsora, então a gente pode aqui ficar num mesmo momento. Então agora, o que o mandamento condena? Isaías 5:8 diz lá: ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. O profeta Isaías alertando o povo que estava com o seu coração nessas coisas, buscando o seu prazer na vida ou a segurança da sua vida nestas coisas. Então, quanto mais eu tiver, mais seguro eu estou, mais realizado eu estou. E aí o profeta escuta, não está nessas coisas. E essa partícula inicial, né? Ai de vocês. Né? Isso já foi alvo de um dos estudos do rei de Elbe, né? Ai de vocês. É aquela advertência severa. Quando é que a gente diz isso para os filhos? Ai de vocês, se cultivarem isso no coração de vocês. Quer dizer, não passará em branco. Né? Mateus 23:14, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. A gente podia mudar aquela palavrinha, né? O contexto em que Jesus ele adverte os religiosos da época. Né? Ele não está falando com o pessoal da igreja. Ai de vocês, professores, líderes da congregação da paz. Ai de vocês, pastores, membros da igreja da paz, hipócritas, vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens. Como é que nós poderíamos contextualizar estes mandamentos no dia de hoje? E aí o 1 Reis 21, 1-16, nós temos ali aquele exemplo bíblico em que Acabe, né, o rei, ele queria muito um terreno que ficava do lado do seu palácio. Ele não podia ter. Nabote não vendia o seu terreno. E a rainha Jezabel, quando as mulheres querem alguma coisa, sai da frente. E foi lá e resolveu a situação, né? E deu para ele, né? Claro, isso custou a vinha, isso custou a vida de Nabote. A rainha foi lá, pegou 2 testemunhas falsas, esse carinha blasfemou contra Deus, pronto, foi morto. E aí a vinha ficou então para o rei, né? Está aí a tua vinha. Então, o que o mandamento condena? Não podemos crescer pisando nos outros. No esporte, querer derrotar a qualquer custo, né? Aconteceu um pênalti, não foi pênalti. Isso não importa, o que importa é que a gente ganhou. Né? Às vezes essas situações acontecem. Né? Nosso bem-estar não pode causar dano ao próximo. Né? O fato de nós estarmos bem, ou queremos estar bem, isso não pode ser motivo ou justificativa para passar por cima do outro. A tendência de possuir, nos impulsiona a levar vantagem sempre para podermos ser iguais ou superiores ao outro. Né? Tendência de possuir impulsiona, e é uma mola mesmo. Né? Como essa tendência, ela é forte de possuir as coisas, especialmente em um contexto em que o ter é importante. Né? Quem tem é valorizado. Né? Ter as coisas no mundo de hoje, no nosso contexto, ele é algo importante. Né? E a gente vê que é importante porque a gente passa a vida atrás disso. Né? Para ter. Muito bem.
E o que o mandamento ordena, então? Romanos 13:9, ame o seu próximo. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Né? E essa é a perspectiva bíblica de amor. Né? Às vezes essa palavra amor, ela tem se esvaziado. Né? A gente ama muitas coisas, a gente ama todas as pessoas, mas amar é cumprir a lei. Amar exige. Amar é difícil. Biblicamente não tem muito a ver com sentimento. Tem a ver com compromisso. Tem a ver com atitude. E aí a gente começa a perceber a dificuldade que nós temos. Porque a dificuldade com a palavra é a dificuldade de materializar esse amor. Ou de amar conforme Deus pede. Né? Devemos então ajudar o próximo e servi-lo para conservar a sua herança ou casa. Ou seja, à medida em que nós progredimos, as pessoas que estão à nossa volta, isso não pode passar despercebido, mas é preciso que isso venha junto. Filipenses 2:4, que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Né? O apóstolo Paulo também, ele orienta a congregação lá. Escuta, pessoal, o grupinho de vocês está muito bonito, né? Vocês estão muito bem, né? Tudo tá, mas cuidado aqui. Não procurem só as coisas de vocês, só os interesses. Né? Olhem para os interesses dos outros. Né? Aconselhar para que fiquem e cumpram o seu dever. Né? O 10º mandamento, ele destaca então esta ordenança. Isso diz respeito também àqueles conselhos. Né? Quando, por exemplo, um casal passa por crise, quando um empregado e patrão estão em crise, essas relações que o 10º mandamento ele prevê, né? Ou seja, qual é a nossa atitude como cristãos e como irmãos? Aconselhar para que fiquem e cumpram o seu dever. Né? Essa faz parte do nosso amor, aconselhar nesse sentido. Né? Vamos lá então. Então, o verdadeiro poder existe quando se influenciam pessoas. Nesse sentido, o 10º mandamento se diferencia do 9º. Tirar a família do próximo é a cobiça de anular o seu poder. É a coisa mais iníqua que o ser humano pode fazer. E aqui então, Lutero, ele diferencia um pouco os mandamentos, né? Identificando ou pontuando ou denunciando este grave pecado, né? Que é tentar tirar o poder do outro. E quando é que ele tira? Quando ele tira as coisas que ele tem. A sua esposa, o seu marido, o seu empregado, o seu patrão, as suas coisas, né? E a justificativa, justamente porque esse poder, está ali então no próximo parágrafo, a família é dado poder extraordinário. Os pais são representantes de Deus e são célula de todo o poder social. Destruir essa família é destruir a célula central do poder legítimo. Né? Então está aí a razão então, pelo qual o 10º mandamento, quando se transgride ele, a gente não só divide ou separa pessoas, mas nós tiramos o poder da pessoa. Né? Nós tiramos aquilo que ele é, que Deus lhe deu. Né? E aí a gente percebe que
em decorrência dessas separações, em decorrência dessas desavenças, o poder escapa, lhe é tirado. Você não governa mais, né? Ou os filhos não estão mais com você, né? Você perde o seu trabalho. Então, essas questões, o mandamento pede para que se tenha uma atenção especial. E aí eu perguntei no início, que o mandamento, o nosso culto de hoje, o estudo dos mandamentos, ele traz um segredo. E qual segredo é esse para a vida? É um segredo para a vida. Saber dele é importante. Mas, na verdade, Deus vai trabalhando este segredo na nossa vida. Porque o saber, né, o decorar e colocar aqui na cachola, é uma parte do processo. A gente resiste e a gente resiste. Mas em algum momento se cumpre aquelas palavras do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem. E é a partir disso que a gente vai entender muitas coisas. Então, qual é o segredo? É a satisfação e o contentamento. Estar satisfeito e contente com aquilo que se tem. Então, o olhar não é para a frente, mas é um olhar para o hoje. Muito bem, vamos lá. Em Cristo, tudo é de vocês. 1 Coríntios 3, 21 e 22, vamos dar uma olhada nesse texto ali. Eu fiz só o destaque. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Ou seja, tem sentido brigar, gastar energia por algo que já é seu? Tem algum sentido? Não tem sentido, né? É a mesma coisa que eu dizer assim, de repente a Alessandra chega para o seu Valci e diz assim, pai, vou comprar o teu carro. Né? O seu Valci, tudo bem, né? Pode até querer comprar, mas um dia esse carro vai ser de vocês. E aí o seu Valci observa que a Alessandra não pensa mais em nada. Ela trabalha para comprar o carro do seu Valci. E aquilo se torna um objetivo na vida. Tem algum sentido a gente gastar a vida para comprar alguma coisa que já é nossa? Não tem muito sentido. E é isso o que o apóstolo ele coloca nesse texto. Quer dizer que Deus nos garante todas as coisas, Ele nos dá todas as coisas. E a gente perder toda a vida em busca disso, só tem um final, que é a crise de ter vivido por algo que já era seu. Ou seja, não dá em nada, ou não dá em muita coisa, né? Então, não é possuir que enriquece, mas a alegria de viver com aquilo que Deus nos deu. Então, ser rico, biblicamente, não é exatamente ter as coisas, ou viver por estas coisas, mas é se alegrar e se contentar com aquilo que Deus já nos deu. E aí o que Ele nos deu está no presente. E aí todos nós sabemos o que Ele nos deu. E acontece outro mistério nisso aí. É que a gente, olhando para frente, perde de vista aquilo que tem. Então a gente não consegue ver o que tem. Porque a gente continua olhando por aquilo que não tem.
E aí a vida se desgasta. Então o texto ele chama atenção para isso. Observa o que você tem. Faz um inventário. E não só coisas, mas pessoas. E não só coisas e pessoas neste mundo, mas olha o que Deus te oferece na eternidade. Tem aquelas mensagenzinhas de para-barro de caminhão. Aquelas coisas, às vezes, dizem umas coisas que são uns tapas na cara, né? Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Às vezes tem umas coisinhas ali que são fantásticas, né? Nas viagens, que bota a gente para pensar, né? Então, devemos cultivar um coração bom, trabalhando o contentamento e a satisfação. O texto indica, depois nós vamos ver o texto ali, ele indica que isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser aprendido e isso é dado. Então, o contentamento é algo que Deus nos dá mediante a sua palavra. Então, não é algo que a gente vai conseguir tão fácil assim. Ele é fácil e não é. É fácil à medida em que estamos na palavra de Deus. Então, ela nos vem e ela nos faz perceber os grandes bens e preciosos bens que nós temos. E é por isso que os mandamentos começam a explicação que Lutero faz, temer e amar a Deus, porque é por ali o caminho. E o seguinte, então, Filipenses 4, 11, 13, aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E este é o segredo. O apóstolo Paulo nos dá de bandeja este segredo. E está na Bíblia, porque é para ser segurado. Né? É mandamento de Deus. Viver satisfeito. O contrário de cobiça, não cobiçarás. É satisfação. Esteja contente, esteja satisfeito. Porque se isso não acontecer, nós não conseguimos também ir em direção ao próximo. Um coração insatisfeito e cobiçoso está sempre segurando. Está sempre segurando. Está sempre ele, não, vou ajudar aqui, não, mas para aí. De repente não vai administrar direito, eu vou dar de pouquinho em pouquinho. O coração cobiçoso está sempre segurando. Ele não consegue estender a mão. E aí o texto de 1 Timóteo 6, 9 a 10, então, é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. O apóstolo Paulo, então, aconselhando aí ao jovem pastor Timóteo para que seja firme nessas afirmações à congregação que ele está assistindo, né? E é curioso aquela primeira e segunda frase, que a religião é uma fonte de muita riqueza. A gente podia fazer uma leitura diferente aqui, né? A religião é fonte de riqueza? É ou não é? Muitas teologias levam isso para o lado
material, né? Quer dizer, a questão da barganha, enfim, né? Faz o teu papel, que Deus já fez o dele, as bênçãos de Deus estão derramando sobre ti, mas tem alguma coisa ali que não está certa, você está bloqueando as bênçãos de Deus. Faz isso aqui, dá essa oferta aqui, e Deus lhe dará em dobro, e as portas do céu vão se abrir para a tua vida, né? Então faz você pensar que Deus tem um saco de Papai Noel lá em cima, que tá amarrado, né? E você precisa desamarrar. E aí alguma coisa que você faça desamarra esse saco de bênçãos, né? Então isso... mas qual é a grande bênção aqui? A religião é fonte de riqueza? É sim, mas para as pessoas que são satisfeitas. A satisfação é uma fonte de riqueza. Porque nos traz a segurança, nos traz tudo aquilo que nós às vezes desejamos por outro caminho. E a religião é fonte de riqueza porque nos traz a cruz de Cristo. Porque não só traz a cruz de Cristo, não só nos perdoa os pecados, mas disponibiliza isso a nós pela absolvição dos pecados, pela santa ceia e pelo batismo, ou seja, nos entrega aquilo que é mais importante. Seu louco, hoje te pedirão a tua vida. O sujeito, aquele que queria derrubar os depósitos e fazer depósitos maiores ainda. Aí na parábola diz, seu louco, por que você está fazendo isso? Amanhã te pedirão a tua alma. E às vezes a gente é meio louco assim, né? Então, a religião é uma fonte de riqueza, porque nos traz a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos liga a Deus, que é o dono de todas as coisas, dono deste mundo e do mundo que há de vir. Por isso, este é o bem maior que satisfaz a nossa vida. Então, queridos irmãos, este é o segredo. Que Deus abençoe para que este segredo possamos segurá-lo, possamos aprendê-lo dia a dia, para que possamos então, uma vez que amados por Deus, perdoados por Deus, enriquecidos por Deus, também distribuir esta riqueza. E não são os bens, mas é o amor que se compromete com as pessoas. Que Deus abençoe esse propósito em nossos corações. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos sós.